inicialmente, gostaria de passar assim, quais são os tipos de atacantes que você pode encontrar na internet, que podem ameaçar a sua empresa, né? Temos inicialmente aqui o hackativista, né? Que é aquele hacker que quer pichar o site da sua empresa, quer fazer algum tipo de ataque, porque no fim você não vai saber quando a sua empresa se torna alvo ou não. Você não sabe se um dia um diretor da sua empresa ou a sua empresa vai tomar alguma ação que pode ter uma comoção na mídia. Você pode começar a ser alvo de um ataque por causa de alguma coisa que algum diretor falou, algum envolvimento, algum fato marcante com o governo, por exemplo. Então você não sabe quando a sua empresa pode ser alvo de um hackativista, né? Aquele hacker que vai invadir o seu site, vai pichar o seu site, vai tentar alterar a página, colocar alguma mensagem de protesto, alguma coisa assim, né? O segundo tipo aqui são os empregados, né? Você não sabe quando o seu empregado pode estar insatisfeito ou quando também pode ter alguma concorrência, algum grupo pagando o seu funcionário para roubar informação e fazer ataques ao seu ambiente, né? Então, isso também ocorre bastante, né? Aqueles casos que um concorrente pode pagar o seu funcionário para levar uma lista de clientes da sua empresa, os clientes mais importantes, por exemplo. Então, é também uma possibilidade. Outro tipo são os hackers que gostam de fazer ataques porque eles querem aparecer no meio deles, né? O cara quer fazer um ataque à sua empresa para se promover no meio deles. Por exemplo, teve aquele caso do Ashley Madison, aquele site de relacionamento, né, que foi dos Estados Unidos, que tinha muito usuário aqui no Brasil também, né? O que aconteceu? O grupo hacker invadiu esse site, extraiu as informações, milhões de dados de clientes, e falaram, tira o site do ar, porque senão a gente vai divulgar esses dados. O site não saiu do ar, obviamente, que é uma empresa, né, tem faturamento envolvido nisso, e eles divulgaram as informações. Mas aqui foi mais uma autopromoção desse grupo hacker, né? Eles não quiseram ganhar dinheiro com isso. Foi realmente uma promoção mesmo que eles quiseram se mostrar na internet como um grande grupo hacker, né? O outro tipo são os competidores, né? Eu que já trabalhei em operações de grandes empresas, já vi coisas estranhas acontecendo. Quando a empresa que eu trabalhava lançou uma campanha muito, muito grande envolvendo a mídia, né? Uma campanha de venda de produtos, uma campanha mais barata, produtos mais baratos. No mesmo momento que havia campanha, que o nosso site era habilitado para ter aquela campanha, chegava um ataque de negação de serviço. Estranho. No mesmo momento que a gente está fazendo aquela campanha, chega um ataque, parece algo de concorrente, né? A gente não pode provar isso, não tem como a gente comprovar isso, mas essas coisas acontecem, né? Então, no nosso meio, a gente sabe que isso acontece bastante, né? E temos agora o nosso último atacante, ou grupos que podem atacar a sua empresa, que é aquele empreendedor hacker, né? Então, aquele empreendedor digital. Que a gente fala aqui, até mudou agora, a pessoa tem um grupo hacker, ele se profissionalizou, e agora ele começa a fazer ataques na internet. É um grupo realmente, até ouvi num painel aqui em cima, essa empresa deve ter forecast, deve ter bater meta, então esse grupo é como se fosse uma empresa legalizada, só que o fim dessa empresa o que é? É fazer ataque na internet. Eles têm que obter lucro com ataque na internet, né? Hoje isso também ocorre, né? Vocês viram, acho que na mídia foi muito divulgado que tem grupos fazendo ataque como serviço. Então você pode, a partir de $5, começar a fazer um ataque contra outro site. Um ataque de negação de serviço, por exemplo, né? Então, são esses empreendedores aí que estão fazendo isso, né? Eles ganham dinheiro com isso. Eles têm lá o seu portfólio de serviços e produtos que eles vendem isso para outras pessoas fazerem ataques a outros sites, né? É um pouco estranho assim, mas isso está ocorrendo bastante, né? A gente tem visto isso muito acontecendo, né? Bom, a ABT, ela lançou um relatório faz alguns meses em conjunto com a KPMG. Ao final, aqui tem até o link, posso passar para vocês, tem mais detalhes também lá no nosso stand. E tem diversos insights que a gente conseguiu descobrir por meio desse relatório, né? O primeiro deles aqui é que o crime digital é cada vez mais organizado. Como tem dinheiro envolvido, vamos dar como exemplo aqui o ransomware, né? Então, aquele é um ataque que o hacker final tem um lucro com isso, tem uma vantagem com isso. Então, está cada vez mais organizado. Tem cada vez mais empresas fazendo esse tipo de ataque. Então, é cada vez mais popular esse tipo de ataque acontecendo. Os ataques estão cada vez mais amplos, né? Hoje, com essa grande quantidade de ferramentas que você tem, essa grande capacidade de ferramentas, e também como meios de acesso, por exemplo, internet das coisas, né, um ativo internet das coisas, esse exército está cada vez mais disponível para esses grupos fazerem ações na internet. Então, cada vez mais fácil de você ter esse tipo de coisa, né? Outra coisa, você consegue fazer ataque, não é só mais distribuir malware, como antigamente era, né? Mas sim, você usa pessoas dentro da empresa, aquele cara que você está pagando um dinheiro por fora,
para ele fazer algum ataque interno para tentar roubar essa informação, né? Então, hoje é comum isso acontecer também, porque as empresas sabem que você tem informação sigilosa, informação que tem muito valor. Então, é possível que essas empresas, esses grupos façam ataques para tentar roubar essas informações. A parte de internet das coisas, né? Hoje, antigamente você tinha lá a proteção do seu perímetro, né? Hoje o perímetro não existe mais. Hoje é sabido que você não tem mais aquele firewall no seu perímetro que vai te proteger suas informações e seus usuários, porque você não sabe, primeiro, onde estão suas informações, você não sabe quem está lidando com as suas informações e nem onde estão os seus usuários, né? Então ele pode estar fora da sua empresa, acessando de um café, por exemplo, acessando dados da sua empresa. Então você tem que garantir, primeiro, que aquele usuário é legítimo, que está acessando esses dados, e aonde ele está, que aquela máquina também é uma máquina legítima, que onde ele vai estar lidando com aquilo, aquela máquina está protegida. Ou seja, o perímetro, como a gente conhece, não existe mais, né? Então você tem que garantir que o perímetro esteja com o usuário e com a sua informação, onde quer que ela esteja, né? Ainda mais agora com a cloud, né? Então com a cloud, mais ainda, você não sabe aonde estão as suas informações, né? Então é um grande risco. Outra coisa são os sistemas legados, né? Normalmente sistemas legados não têm atualização, não tem patch, porque acaba sendo um pouco... ou você não tem mais suporte para isso, né? Então é importante criar um perímetro em torno também dos sistemas legados, né? E aqui eu diria o mesmo também para ambientes de escada, né? Aquele ambiente de fábrica, tem máquinas, por exemplo. Normalmente, fazer o update de ambiente de escada é um pouco custoso e muitas vezes é difícil de fazer. Então é interessante você fazer esse perímetro em torno desses sistemas também, né? Segregar o seu ambiente para ter isso, né? E o bom e velho phishing, os ataques de phishing, né? Nem phishing, né? O spear phishing, né? Que é ataque realmente direcionado ao presidente da empresa. Ou normalmente, não o presidente, mas a área de RH, a área de marketing, que é uma área que tem sempre que clicar naquele PDF, né? Sempre eles têm que abrir aquele documento, e esse documento pode estar infectado, né? Então é muito comum esse tipo de ataque, né? A partir daí o atacante vai até a máquina mais interessante, né? No diretor, do presidente, por exemplo, né? Aqui alguns insights desse relatório da BT com a KPMG. Então, hoje, cerca de 400 bilhões de dólares são perdidos com segurança, né? com perdas relacionadas à segurança, né? Esse número está crescendo, né? Porque cada vez com mais ataques ocorrendo, mais sistemas envolvidos, então a tendência é que isso cresça ainda mais, né? 97% das companhias dizem que já foram vítimas de ataques digitais. Quanto ao ataque digital, eu diria que 100% já foram alvo disso, né? Eu garanto que todos aqui já foram alvos de ataque, né? Uma coisa é você ser atacado, outra coisa é o ataque ter tido êxito, né? São coisas diferentes. Atacado todo mundo é. Aquele e-mail que você recebe lá de um banco que você não tem conta, que você vai clicar e pode ser uma ficção, isso é um tipo de ataque, mas grande parte, a gente já sabe que todo mundo é atacado, né? O importante agora é fazer essa proteção. 55% estão vendo aumento dos cyber-attacks, ataques cibernéticos, né? Isso realmente estamos vendo, né? Tem um slide mais para frente que comprova bastante isso, né? Dizendo a parte de DDoS, né? Mas hoje, cada vez mais ataques estão ocorrendo, isso já é bem claro, né? Apenas 22% dizem que eles estão preparados para tratar esse incidente no futuro. Então, isso é uma realidade, né? Mesmo porque você lida muito com inovação nesse campo, né? O cyber atacante inova muito, né? Normalmente ele cria como funciona esse mercado? Alguém cria um ataque que vai explorar a vulnerabilidade, existe uma janela até os fabricantes conseguirem proteger aquele ataque, então essa janela é sempre um passo a mais que o atacante tem, né? Então é nesse tipo de problema, esse é o problema desse caso, né? Que a proteção acaba sendo sempre aquela corrida do gato atrás do rato, né? Então acaba sendo sempre um problema constante, né? E 73% dizem que segurança digital está assim no board, no alta cúpula da empresa, né? Isso já eu tenho visto aqui no Brasil. Estados Unidos e Europa é mais comum, que esse assunto de segurança está cada vez mais na pauta da alta cúpula, né? Aqui no Brasil estou começando a ver esse movimento também, né? Felizmente, né? Aumentando essa importância que esse assunto tem, né? Esse assunto muito, muito crítico, né? Aqui uma outra parte também, 89% dos ataques são inspirados por ganhos financeiros, né? Ou espionagem, que nada mais é que é um ganho financeiro, né? Espionagem é para, lá na frente, você vender essa informação para alguém, né? Então, o dinheiro sempre é um grande motivador, né? Os custos individuais variam de $500, né? Que eu diria para um caso de um ransomware, por exemplo, até $1 bilhão de dólares, né? Então, é muito amplo, né?
os ganhos possíveis de um ataque cibernético, né? Então, não tem um limite. Um ataque de DDoS você pode comprar a partir de $5. Então, hoje, se você navega num site da Deep Web ou Dark Web, você consegue achar grupos vendendo ataques por a partir de $5. Né? Então, é barato fazer um ataque. Né? Então, hoje, é comum você ver esse tipo de movimento. 96% dos negócios vê que esses cybercriminosos podem estar usando empregados internamente, né? Pode estar pagando empregados internos. Porque, às vezes, você vê alguns tipos de ataques ocorrendo que não são contra sistemas que são tão divulgados fora da empresa. Então, não teria como o atacante saber daquele sistema. Só que o ataque está chegando naquele sistema. Então, torna aquilo passível de... Parece ter uma informação interna, tem um insider passando informação externa. Então, normalmente, é difícil de provar, mas as coisas ocorrem. Né? Então, é importante você criar algum tipo de monitoração nesses sistemas. Né? E 95% diz que os seus empregados estão vulneráveis a um e-mail, né? A um blackmail, que chamamos. Né? Então, aqui, nesse caso, o treinamento é tudo. Né? O treinamento de conscientização é tudo. Aliás, não é tudo, é quase tudo, porque a tecnologia é muito importante também, porque sempre vai ter aquela porção dos funcionários que vão clicar mesmo assim. Você vai reduzir a quantidade, mas sempre tem aquele funcionário que vai clicar naquele e-mailzinho diferente, naquele e-mailzinho que sabe que quem é de segurança sabe que não é real, mas eles clicam, né? Aqui é um fato conhecido, né? Não existe segurança 100%, né? Então, quem fala que vou te dar 100% de segurança, não existe, né? O que existe é você fazer investimentos de acordo com, claro, com os seus recursos, mas para tornar a sua empresa menos interessante que a empresa do vizinho. Acho que a ideia é sempre essa, né? Você colocar proteções de segurança para aquele empreendedor, o que ele vai querer? Ele vai querer entrar em sistemas mais fáceis, porque para ele depende de horas homem para entrar naquele sistema. Se ele vai chegar e vai ver que é muito difícil, vou partir para o vizinho, vou partir para outra empresa. Né? Então, nada mais que para o atacante é um custo-benefício. Né? Ele vai atacar o que é mais fácil e o que dá mais lucro para ele. Claro que sua base de dados é muito importante e dá muita renda para ele, pode dar muita renda, claro que vai se tornar algo muito interessante que ele vai investir mais tempo em extrair esses dados. Né? Então, é o custo-benefício. Né? O crime organizado, ele é, sim, direcionado a lucro, né? Então ele não é um grupo que quer pichar porque ele quer ter o nome divulgado, não, ele quer ter lucro mesmo. E de preferência, ele não quer nem aparecer na mídia, né? Ele não quer nem saber que esse pessoal existe. Né? Eles querem extrair informações, vender e ter essa vantagem financeira, né? Sempre ligado em financeiro, a parte financeira. Né? A parte de malware também, que é uma parte muito, muito interessante, que você vê um malware sendo reusado. Né? É um malware passado, no caso do ransomware, por exemplo, é um ataque relativamente conhecido, de muitos anos atrás, que acabou voltando agora, com algumas variantes, mas é um ataque conhecido já. Então, eles estão reutilizando artefatos maliciosos mais antigos. Né? Então, estão reutilizando esses códigos antigos. Né? 99% do malware é usado em menos de 1 minuto, ou seja, quando sai algum novo malware, quem descobre esse malware, alguns pesquisadores já avisam as empresas antivírus para tomar uma ação, mas uma grande parte desses pesquisadores não, né? Eles vão vender isso para os grupos hackers para fazer ciência ataque, aproveitar essa janela de oportunidade, né? Isso é uma janela, né? Então, é vender aquele código para tentar gerar o máximo possível de lucro até que as empresas de antivírus vão proteger, outras empresas vão fazer a proteção, né? E, novamente, aqui os e-mails phishing estão cada vez mais mais conhecidos, né? Cada vez mais ataques utilizando os e-mails do tipo phishing, né? Que é aquele e-mail contaminado, direcionado para fazer algum ataque inicial, né, para começar o ataque. Né. Uma coisa que a gente pensou assim é tentar mudar um pouco essa visão de apenas receber ataque de uma forma passiva. Né. Então, algo que a BT e a KPMG nesse relatório disse que para a gente tomar alguma ação para começar a bater também de frente contra esse tipo de ataque. Né. Não ser apenas a parte passiva e receber ataque. Né. A primeira aqui é pensar como atacante, né, pensar aonde que está o meu ouro? Onde estão os meus dados mais importantes? É pensar como um hacker mesmo. O que ele pode fazer para chegar nessa informação? E, em torno dela, fazer essa proteção. Ou seja, se está na sua empresa, o perímetro da sua empresa. Se é cloud, fazer essa proteção aonde seja, na cloud, fazer essa proteção em torno, ou seja, o perímetro aonde a informação estiver. Né? Então, acho que pensar um pouco como um hacker, né? Tentar se inteirar mais dos tipos de ataque, para pensar como que ele faz para você fazer essa proteção, né? Normalmente os modos operantes são bem semelhantes, né? Então é tentar pensar um pouco dessa forma.
tornar um pouco mais difícil do hacker explorar essa sua informação, a sua vulnerabilidade. Aqui, normalmente, é com criptografia que você faz isso, né? Mesmo que ele chegue a essa informação, ele não vai poder usar essa informação. Então, aqui é importante ter alguns tipos de solução, como criptografia, tanto dos dados, como o e-mail, por exemplo, para evitar que, mesmo que o atacante chegue até lá, ele não tenha como extrair essa informação, ou extrair, mas para ele não vai ter um valor. E o terceiro ponto, que é evitar que o cybercriminoso consiga ganhar dinheiro com esses dados. Mesmo após um roubo, após que a informação tenha sido roubada, em alguns casos, ou até mesmo se você detectou que houve alguém no seu ambiente, é tentar fazer a comunicação disso. A gente teve um painel hoje de manhã que discutiu bastante isso, né? Se devo, se não devo, se eu posso me queimar perante a mídia. Isso pode ocorrer, se for uma empresa financeira, por exemplo. Existe um risco, mas eu acho interessante você tentar trabalhar, primeiramente, com as empresas parecidas com a sua, uma empresa financeira, conversar com a Fribaban, com grupos de empresas semelhantes com a sua, para primeiro tentar aprender com os erros dos outros, né, que acho que esse é o melhor dos mundos, né, e também trocar informação. E, em último caso, também conversar com outros órgãos, como a Interpol, como a polícia, para tentar fazer realmente uma pesquisa, fazer uma investigação, tentar descobrir quem fez aquilo, né, tentar evitar que esse grupo saia tranquilo e tente vender essas informações. Então, realmente, apoiar nas investigações para tentar ir atrás desse grupo, né? Então, partir um pouco para o ataque contra esses grupos também, né? Uma visão, uma mudança um pouco da visão de como a gente lida hoje. Muitas empresas são atacadas, tiveram dados roubados, mas ela fica em silêncio, para evitar que a mídia descubra. Claro que isso realmente tem uma importância, que algumas empresas podem ser muito impactadas, mas é importante também a gente ter tentar contra-atacar esses incidentes, né? Aproveitando, a BT tem alguns produtos, né? A gente tem um portfólio bastante amplo, portfólios globais, que estão aqui no Brasil também, de segurança. Hoje eu vou trazer apenas 3 deles. O primeiro é que é o nosso Assure Threat Monitoring, que nada mais é que um CIEM na nuvem. A gente tem uma solução de CIEM dentro da cloud da BT, onde eu vou conseguir ter uma série de benefícios comparando com uma solução de CIEM on-premise. Então, tem mais detalhes depois. A parte da Assure Threat Defense, que é a integração de uma solução de sandbox com nossa monitoração. E o terceiro, que é o Assure DDoS Mitigation, que é o assunto do momento, né, a partir de DDoS, os ataques chegando, ataques grandes chegando, que é o assunto do momento que muitos ataques estão ocorrendo, né? E ataques cada vez mais grandes e mais complexos, né? Então, aqui tem um pouco também desses produtos, o que eles fazem para corrigir isso, né? Para tentar mitigar esses problemas, né? Essa aqui é uma carinha aqui do nosso Assure Analytics, que é um produto do Assure Threat Monitor, que é esse CIEM na nuvem, e ele te dá algumas visões globais do tráfego da sua rede. Então, aqui ele vai entender como que é o dia a dia da sua rede, qual que é o comportamento da sua rede, e vai pegar desvios disso, vai pegar desvios desse tráfego. Ou seja, você não tem operação com a China, por exemplo, e de repente apareceu um tráfego de um host interno da sua rede com um site da China, com um servidor da China. Isso é um desvio de comportamento. Isso pode ser, por exemplo, um apt extraindo informação da sua rede. Então, esse tipo de visibilidade é que ele te dá. Então, ele te dá a visão global de como está a sua rede se comportando, tanto internamente, quanto também com o mundo externo. Então, por meio de um CIEM, com algumas capacidades adicionais, a gente consegue te dar essa visão aqui, que é bem interessante. E você pode ver anomalias, falhas, ataques e ameaças potenciais. Ou seja, alguém tentando fazer alguma coisa. Eu consigo até ver, por exemplo, um host externo escaneando a minha rede. Eu consigo pôr de forma gráfica, eu posso criar um alerta em cima disso. Sempre que aparecer um scan persistente, mais de, 10 vezes, a partir de algum lugar específico, pode criar um incidente para eu tomar uma ação em cima, começar a tomar alguma investigação mais profunda nisso, né? Normalmente, quando os empreendedores criminosos estão fazendo um ataque contra você, eles tentam fazer são de várias formas, né? Até ele achar um ponto fraco para conseguir entrar. Então, com essa ferramenta, você consegue pegar esse antes, né? Esse grupo tentando chegar no seu ambiente, o começo de tudo isso, né? Então, é uma ferramenta bem interessante quanto à visibilidade, né? Esse gráfico ficou um pouco famoso há algumas semanas, que mostrou aqui que teve um aumento muito grande em ataque de negação de serviço, durante as Olimpíadas, principalmente. Esse ataque específico foi um ataque que a ABT mitigou, esse ataque passou pela ABT, é um cliente nosso que recebeu um ataque bem semelhante com esse, e pode ver que teve um pico aqui muito alto durante as Olimpíadas, né? Essa empresa foi muito atacada durante as Olimpíadas. E a tendência aqui é cada vez mais. Essa notícia foi, acho que é de agosto desse ano, bateu 500 GB de ataque.
Semana passada teve um outro ataque de 1,2 tera. Isso vai só crescer, porque existe esse exército de câmeras, internet das coisas, né? São coisas conectadas. A sua televisão, o seu DVD, o seu Blu-ray, a sua caixinha de ver Netflix pode ter sido invadida, e essa caixinha pode estar atacando alguém. Você pode estar vendo a sua televisão em casa, o seu Netflix em casa, nem imagine que o seu ativo está atacando um banco, está atacando um e-commerce, por exemplo. E isso é possível, porque vazaram diversos códigos vulneráveis de fabricantes de internet das coisas. Então tem muita caixinha, muito dispositivo vulnerável aí fora. E esses caras estão se somando a um exército a gente chama de rede zumbi, né? São botnets, que fazem esse ataque. Então aquele grupo hacker de $5 controla milhares de câmeras, milhares de dispositivos, e em qualquer momento, se alguém pagar para eles pode direcionar esse tráfego para um banco, para um e-commerce, para uma rede de televisão, qualquer tipo de ataque. Então, isso é algo real que cada vez está crescendo mais, né? E a BT tem uma solução, que é nosso DDoS Mitigation, que a gente consegue fazer essa proteção. É um produto bem diferente dos demais que a gente tem aqui no Brasil, porque inicialmente a gente tem a proteção de uma caixa no ambiente do cliente, uma appliance fica no ambiente do cliente, segurando aquele ataque inicial, aqueles ataques pequenos que ocorrem todo dia, toda hora. Caso os ataques excedam um certo limite, a gente passa para a mitigação dentro da BT. Aqui no Brasil, essa mitigação fica aqui no Brasil. A gente faz essa mitigação local de ataques de negação de serviço. Mas temos um limite, óbvio. Assim que esse ataque começa a bater 500 GB, 1 tera, a gente passa a mitigação para a nuvem, que tem uma capacidade muito maior de mitigação. Então, para esse ataque específico que aconteceu, a gente usou esses 3 níveis e fez a mitigação lá na nuvem. Detalhe, mais perto da origem do ataque. Ou seja, o ataque é na China, vamos fazer mitigação lá na Ásia, para evitar que esse tráfego passe pelos nossos cabos submarinos. O ataque nos Estados Unidos, faz a mitigação nos Estados Unidos. Então, a gente faz essa mitigação perto da origem. Hoje em dia, a grande parte dos ataques são realmente da China, vem desse lugar do mundo, mas já temos muitos ataques vindo também do Brasil, né? Então, já temos cerca de 20% dos ataques estão sendo originados no Brasil, né? Então, você não sabe, né? Você pode estar com o seu celular agora e seu telefone pode estar fazendo ataque para alguém, né? Então, é um cenário muito grave o que está acontecendo, né? E você não tem como, a curto espaço de tempo, resolver problemas dos aparelhos individualmente, porque é uma grande quantidade. Então, você tem que resolver isso dentro do backbone, né? Então, é um outro ponto interessante. E o terceiro produto da ABT, que é um produto em conjunto com a Checkpoint, que é um conjunto com um equipamento da Checkpoint, que é o SandBlast, que é um produto de sandbox. Sandbox é aquela solução que ele faz. Sempre que um arquivo novo entra na rede, um arquivo que não sabe se é um malware, que o seu antivírus não vai saber se aquilo é um vírus ou não, ele vai pegar aquele arquivo e vai jogar numa máquina virtual, para fazer o arquivo se mostrar como um malware ou não, para ele ver como aquele arquivo se comporta dentro de uma máquina, de um Windows, de uma máquina Macintosh, seja o que for. Então ele vai levantar essa máquina virtual, joga esse arquivo lá dentro para ver como se comporta. Se o arquivo não faz nada, realmente é um documento, é um PDF, deixa passar, entrega para o destinatário, perfeito. Se esse arquivo é um malware, ele vai bloquear, vai eliminar esse malware dentro desse arquivo, se for um PDF, por exemplo, vai entregar o PDF para a pessoa, mas sem esse malware. Então isso é feito de forma automática. E o serviço da BT o nosso SOC 24/7 vai olhar para esse equipamento, vai fazer a monitoração e a gestão desse equipamento. Então, toda a parte de relatório, a gestão, a BT que faz. Então, o cliente não tem que se preocupar em ter pessoas especializadas olhando para essa ferramenta. Então, a ideia aqui é fazer todo o controle, a proteção contra novos ataques, os ataques direcionados. Né? Aquele ataque que aquele grupo de empreendedor vai fazer para invadir a sua empresa. Então, a ideia aqui é fazer essa limpeza antes que esse ataque saia e tenha êxito e roube dados da sua empresa. Né? Aqui é um pouco da BT no mundo, né? Então a gente está hoje em mais de 1.000 países, mais de 1.000 clientes em 160 países. Como a gente tem a visibilidade global de tráfego de rede, então a gente tem essa capacidade também de entender novas ameaças, novos ataques, e essa inteligência que a gente traz para os clientes no mundo inteiro. Um detalhe é que tudo que a BT vende, a BT usa, então a gente não é apenas uma revenda de tudo isso, mas a gente usa internamente, tanto que os nossos SOCs são SOCs da BT internos que também fazem serviços para os clientes. Né? Então, a gente usa toda a mesma infraestrutura, não é algo separado. Então, realmente, a gente usa dentro da BT. Mais de 20 parceiros,
Acredito que quase todos os parceiros, fabricantes que estão aqui nessa feira são parceiros BT, que a gente pode vender essas tecnologias, tanto como produto como serviço, como CAPEX ou como OPEX também. Temos mais de 2.500 pessoas especializadas globais de segurança. Por exemplo, alguma tecnologia aqui no Brasil que a gente não tem ninguém aqui no Brasil, a gente vai buscar nos Estados Unidos, vamos buscar em UK, seja onde for. Algum lugar do mundo vai ter um especialista que a gente vai trazer até o cliente aqui no Brasil para implantar e para operar isso aí. Depois a gente vai, é claro, treinar o resto da equipe. Mas a gente tem especialistas no mundo inteiro de todas as tecnologias. 14 SOCs Fall the Sun. Na verdade, não são 14 SOCs, já cresceu um pouquinho mais. A gente abriu um SOC a mais na Espanha, na Itália. Então, estamos sempre aumentando a quantidade de nossa equipe de segurança. Mais de 100 patentes de segurança, ou seja, a BT não é apenas uma revenda de segurança, não é apenas uma usuária de segurança, mas também desenvolvimento de coisas novas de segurança. Então, a BT também é uma empresa que desenvolve segurança. A gente tem um CyberSOC lá em UK, que faz toda essa parte de novos desenvolvimento, novas coisas, novas assinaturas para nossos sistemas internos. Então, a gente tem uma grande área de desenvolvimento, que é, por acaso, nossa área de cyberdefesa lá em UK, que faz toda a parte de inovações de segurança. Isso sempre que se torna um produto, a gente divulga isso para os demais BTs do mundo, né? Então, isso é algo já meio que automático na BT. Então, a gente tem essa rede global de conhecimento. E aqui o último slide, que é nosso relatório da KPMG em conjunto com a BT. Esse é o link, vocês vão conseguir ver aqui, mas caso tenha alguma dúvida, passe no stand que a gente vai passar para você o link desse relatório, que é bastante interessante, que é um pouco para mudar essa visão de ser atacado e não fazer nada. Acho que é bem interessante essa visão, né? Era hoje, deixa eu falar. Obrigado, pessoal.